Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. É muito bom encontrar com vocês, mesmo que seja virtualmente, mesmo que tenha várias câmeras fechadas, mas é muito bom a gente saber que está junto, que está reunido para estudar a palavra de Deus. E é uma alegria estar com esse meu amigo do outro lado na assessoria hoje. Zé Marcos é um amigo de longa data, ele vai dizer de onde ele é, porque a gente fez igual com a minha turma, Zé. Eu não disse de onde você era. Ah, ok. E aí a gente está reunido hoje para vivenciar e refletir esse módulo sobre profecia com esse grande profeta que está lá, né, em Coqueiral. Zé, com você, se apresente. Você tem de 20 minutos a meia hora nessa primeira fala. E aí a gente abre para uma fila do povo, devolve para você e eu vou controlar o horário para você não perder seu compromisso. Ah, obrigado. Tudo bom, gente? Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Está ouvindo bem? Quando a gente é muito feio, aí a gente não espera que ninguém esteja nos vendo bem, mas ouvindo bem é preciso, né? Olha, quero dar um abração primeiro em você, Franciele, Roseli, estou vendo aqui Angela. Angela está aqui em Recife? Tô morando no Cordeiro. Ah, quem tem dinheiro é outro nível. E é uma alegria estar aqui com vocês. Deixa eu ver mais gente conhecida aqui. Hermínia! Ah, que benção, que Oi, honra. dona Marta. Que bom te ver, isso. Ah, alegria te ver sempre. Pois, gente, é uma alegria muito grande. Algumas pessoas que eu conheço eu vou vendo depois, né? Mas bem, estou vendo aqui Solange, Alcione, Joilma, Joaquim. Ah, agora eu estou lendo mesmo. Ok. Eu sou José Marcos, eu sou pastor batista e sou pastor de uma igreja batista aqui no Recife há 19 anos, Igreja Batista em Coqueiral. Roseli, Franciele, Ângela de vez em quando está aqui, são pessoas que conhecem bem a Hermínia, né, conhecem bem já a história dessa igreja. E, pois bem, é uma igreja que mudou radicalmente seu jeito de olhar para o reino de Deus, de entender o conceito de reino de Deus, e aí é impossível você falar de profecia sem falar de reino de Deus, só se exerce uma função profética quando se tem uma compreensão clara do que é reino de Deus. E aí, no mundo evangélico, reino de Deus é algo que, majoritariamente, está da morte em diante. Então, o reino de Deus começa no caixão, né? No dia que eu morro, é que eu estou acessando o reino de Deus. Então, aí a profecia não tem cabimento, porque, ora, se é depois da morte, se eu vou para o céu ou para o inferno, se não tem nada a ver com aqui e agora, então para que eu vou exercer uma atividade profética? Quando isso acontece, no mundo evangélico, num pedaço aí do mundo católico, muitas vezes também está confundido com adivinhação, e o profeta ou a profetisa um adivinhador. Então, fica corrompida a profecia quando não se tem um conceito claro de reino de Deus. Reino de Deus, Jesus diz por 10 vezes que é chegado. Por 6 vezes ele disse que chegaria, mas por 10 vezes ele disse que é chegado. O reino de Deus é chegado. E se a gente quiser uma definição rápida de reino de Deus para poder entender profecia, então reino de Deus é o máximo de alinhamento possível com o projeto original de Deus na nossa vida aqui e agora. No Antigo Testamento, isso era entendido por uma palavra chamada shalom, né? Que erradamente também pode ser traduzida por paz, mas não é paz, principalmente no nosso conceito de paz agora,
que paz tem a ver com sombra e água fresca e dinheiro no bolso. Não, não é isso. É o que Jesus falou, Shalom, reino de Deus, é o que Jesus falou em João 10:10, quando ele identifica a missão dele. E ele diz, eu vim para que tenham vida, e é bonito no grego essa expressão, né? Que diz, eu vim para que tenham vida, para que tenham mesmo. Eu vim para que tenham vida e para que tenham mesmo. A gente traduz no português, muitas versões, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Aí, de novo, é corrompido o conceito de abundância, quando a gente pensa que a abundância é sobra de tudo, né? E aí, de novo, o conceito de reino de Deus é maculado por esse mau entendimento de abundância. Mas talvez uma palavra melhor para a gente entender é eu vim para que tenham vida e vida plena. E esse conceito de plenitude, ou seja, não há sobras e nem há faltas, muito parecido com um conceito que a gente estudou bastante nesses últimos anos de bem viver, e ainda está vivendo isso, né? Eu vim para que tenham vida e tenham vida plena, tenham vida mesmo, tenham vida sem sobras e sem faltas. Isso é o que o Novo Testamento de mais próximo do conceito de Shalom no Antigo Testamento e com o que mais se parece com o conceito de reino de Deus. A profetisa entra no jogo, é sempre bom a gente ressaltar os dois gêneros, né? Porque a Bíblia apresenta profetas e profetisas. Só um parênteses aqui para a gente entender essa coisa da profecia por mulheres. Quando o rei da Assíria cercou Judá, cercou Jerusalém, e Senaqueribe, e acho que era Josias o rei, e disse um monte de coisas, e que ia atacar, ia matar, ia derrubar, e aí o rei precisou consultar o Senhor. Nessa época, Isaías, o grande Isaías, profetizava. No entanto, ele manda uma comitiva procurar uma profetisa que morava na periferia de Jerusalém, nos cantos pobres de Jerusalém, né? Na cidade nova, né? Cidade nova é toda cidade que a gente mora tem um bairro novo, né? Bairro novo. Então ela morava nesse bairro novo, bairro que não fazia parte do centro, se chamava Hulda, Hulda, e foi a profetisa que apagou a imagem de Isaías num momento tão caro para a história deles. Então, fecha o parênteses só para a gente entender a importância das mulheres na profecia. Parêntese fechado. Então, quando é que a profecia é necessária? A profecia é necessária quando as condições de vida não têm a ver com esta plenitude. Ou seja, de não haver sobras nem faltas, desta shalom, ou seja, as condições ideais para que a vida flua. Existe um conceito no Antigo Testamento muito interessante, que é o conceito do ano do jubileu. Daqui a pouco eu vou fazer uma leitura bíblica para a gente afunilar um pouquinho. Só, por enquanto, é só para a gente entendendo o que é reino de Deus e profecia. O que era o ano do jubileu? Vocês sabem tão bem quanto eu. Era um ano a cada 50, onde tudo era reparado para que as condições de vida voltassem ao mínimo de equilíbrio. Então, eu vendia minha terra, neste ano do jubileu, minha terra era devolvida para mim e para minha família. Eu vendia minha casa era devolvida, nada era vendido perpetuamente. Então, não havia, principalmente numa época em que o escravo e a escrava era aquele que não podia pagar a sua dívida, então ele penhorava as suas terras, mas de 50 em 50 anos havia uma reforma agrária violenta. Era para haver. Infelizmente, Israel nunca executou na íntegra a vontade de Deus nesse aspecto. E aí o nome desse ano é o ano do jubileu, que, como eu falo, isso tem a ver com shalom, tem a ver com vida plena, tem a ver com o reino de Deus. Por quê? Porque de todos os anos, este era o ano
cujas condições de vida mais aproximavam o povo neste aspecto de reparação. Reparação. Terra, a própria criação entrava neste conceito também. Era lindo. E isso é o que tem de mais próximo do conceito de reino de Deus no Antigo Testamento. Este ano, o ano das reparações das desigualdades, chamado ano do cada 50. Reparação para a terra, reparação para estrangeiros, reparação para pessoas que venderam suas posses, reparação de propriedade, reparação de família numa mesma casa, e por aí ia. Quando Jesus começa o seu ministério em Nazaré, onde está isso? Isso está em Lucas 7. Que ele vai para a sinagoga de Nazaré, ele abre o rolo de Isaías, exatamente onde está falando do ano do jubileu, que diz assim, Lucas 7, acho que é lá para o versículo 17, por aí. Diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para, e este para, vocês sabem, é muito bonito, para trazer vista aos que não enxergam, para trazer liberdade aos que estão presos, para restaurar as condições e por aí vai. E no fim ele diz, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. No hebraico, essa expressão, ano aceitável, primeiro, isso está fazendo referência ao ano do jubileu. E no hebraico, essa expressão, ano aceitável do Senhor, é bem traduzida para o português assim, o ano cujas condições de vida Deus aceita. É fantástico isso. E eu vim para proclamar, e ano não é Cronos, é Kairos, é outro tipo de tempo, não é o tempo que Franciele está medindo, mas é o tempo, a oportunidade, a oportunidade de implementar, Jesus estava dizendo, eu vim, depois de tudo isso, para implementar o ano cujas condições de vida Deus aceita. Então, não há profecia se a gente não entender o que é reino de Deus. E reino de Deus é uma vida cujas condições de vida Deus aceita, que tem a ver com aquilo que Jesus disse em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida sem sobras e sem faltas. Ora, se a gente olha então para o Brasil, a gente está vendo que as condições de vida Deus não aceita. Nós temos aí 60 milhões de pessoas voltando para uma condição, por causa do auxílio emergencial que foi cortado, para uma condição de vida que Deus não aceita. Nós temos quase 50 milhões de desempregados, essa condição de vida Deus não aceita. Nós temos milhões de pessoas que não têm uma casa para viver, esta condição de vida Deus não aceita. A gente tem, por exemplo, numa cidade como Recife, a capital mais desigual do Brasil, um dos locais de maior desigualdade sociais do mundo. Isso Deus não aceita. Se a gente pega a riqueza da pessoa mais rica do mundo, a gente mata a fome e extermina a fome do planeta. Isso Deus não aceita. Lógico, então, que o Brasil, Garanhuns, Recife, Caruaru, e onde quer que a gente esteja, nós estamos vivendo muito uma realidade completamente diferente daquilo que Jesus proclamou na sinagoga de Nazaré. Eu vim para proclamar o ano cujas condições de vida Deus aceita, ou seja, o ano aceitável do Senhor. Pois bem, para eu começar a terminar minha fala aqui para a gente conversar, que eu acho que é muito melhor a gente conversar do que qualquer outra coisa, eu quero pegar um texto de um profeta que todos nós conhecemos, e é fácil entender profecia com Amós. É fácil entender profecia com Amós. Por isso que todo mundo que vai falar de profecia, de profetismo, vai para o livro de Amós. Porque, pedagogicamente falando, ali você tem o suprassumo do que é profecia, do que é o ano cujas condições de vida Deus não aceita. O tempo era 700 e alguma coisa antes de Cristo. 740, 750. A gente não sabe
especificamente quando foi que Amós saiu do sertão e foi para a capital. Mas Amós é um sujeito que sai do sertão e vai para a capital. Ele era um qualquer, uma pessoa qualquer, mas Deus comissiona para ele subir até a capital do Reino do Norte e botar o dedinho na cara do povo que estava promovendo as condições de vida que Deus não aceita. O rei, Jeroboão II, o sacerdote, né, Amazias, eu estou aqui em Amós 7,14, né? Amazias, e por aí vai. E aí eu vou ler com vocês um pedacinho aqui, só para a gente entender o espírito do profeta, consequentemente o espírito da profecia, e por que profeta morre de morte matada. É profeta, quase nenhum, os poucos profetas morrem de morte morrida. Né? Dom Helder, como um grande profeta e o modelo de profeta, talvez quando a gente chegar junto dele e perguntar qual foi sua maior frustração na Terra, ele vai dizer ter morrido de morte morrida. Porque o profeta espera ser morrido de morte matada. Ele não espera ser morrido de morte morrida. Por isso que João Batista perde a cabeça, por isso que Isaías é cerrado ao meio, e por aí vai. Mesmo quando não acontece esse tipo de martírio, acontecem outros tipos de martírios de outras maneiras. Então, o profeta é um mártir, é uma mártir, de forma geral. E aí o texto diz assim, Amós 7, de 10 a 17. Então, Amazias, sacerdote de Betel é onde ficava a catedral, né? A catedral, vou usar essa palavra, lógico que nessa época não era bem isso, mas era o local de culto do rei. Tá bom? A catedral hoje, se a gente pensar em diocese, é onde fica a sede. Então, o sacerdote de Betel disse a Jeroboão, mandou dizer a Jeroboão, que era o rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti. É por isso que todo profeta é de esquerda, né? Porque danado para ele sempre conspira contra aqueles, e quando eu falar esquerda, não entenda esquerda partidária, entenda aquele que conspira, né? Conspira contra ti no meio da casa de Israel, ou seja, no meio do povo, e a terra não pode sofrer com suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. No ano 722 isso acontece. Eu acho que menos de 30 anos depois que Amós disse isso acontece. Então Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, fuja para a terra de Judá, e ali coma o seu pão, e ali profetiza, mas aqui não, daqui por diante, você não pode mais profetizar aqui, porque aqui é o santuário do rei e o templo do reino. Aliás, templo e casa real sempre são construídos juntos. É muito interessante isso na Bíblia, né? Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem sou discípulo de profeta, eu sou um boiadeiro, e eu colho um colhedor de sicômoros, de uma plantinha qualquer. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos e as tuas filhas morrerão à espada, a tua terra será repartida no cordão, e você morrerá numa terra imunda, e Israel certamente será levado para fora da sua terra. Que loucura, né? Essa coisa do profeta, da profetisa, ele não consegue se calar, porque ele é, por definição, e ela, o boca de Deus, ou a boca de Deus. Nessa época, se você quiser entender o contexto social, político e econômico do Reino do Norte, é a mesma coisa do Brasil. É a mesma coisa do Brasil. Desigualdade social, corrupção, afrouxamento do fazer a vontade de Deus,
cada um cuidava de si, porque Amós e Oséias, eles profetizam no mesmo contexto, e Oséias vai profetizar contra o ajuntamento de casas, muitos com muitas casas, outros com poucas casas. Então, é nesse contexto, e é neste contexto aqui, do Brasil e lá, é sempre nesse contexto que a profecia sobe. E aí eu vou concluir fazendo uma observação muito interessante da Bíblia toda. Todas as vezes que quem está no poder sobre a massa, poder econômico, poder religioso e poder político, todas as vezes que este poder é exercido por pessoas justas, você não vê quase nenhuma manifestação de profetismo na Bíblia. Pega, por exemplo, o auge de Davi. Né? O auge de Davi. Você não vê Davi foi rei durante 40 anos, e eu não estou dizendo que Davi era justo o tempo todo, não. Mas houve um tempo que Davi estava muito alinhado com a vontade de Deus. Neste tempo, a profecia está lá embaixo. Tanto é que Davi uma vez intenta construir o templo, e ele procura Natã. E ele diz, pergunta ao Senhor se eu posso construir o templo, e Natã diz assim, não, faça o que você quiser, porque o Senhor é contigo. Natã nem consulta a Deus. Faça o que você quiser, porque o Senhor é contigo. Então, quando você tem... É uma balança de dois pratos, que quanto mais o prato da justiça está... Vamos usar a ideia do peso. Então, quanto mais o prato da justiça está pesado, o prato da profecia está leve. E vice-versa. Se há injustiça, como aqui Jeroboão certamente... Tanto Jeroboão II quanto Jeroboão I foi conhecido como o rei que fez Israel pecar. E Jeroboão II foi o pior rei que Israel teve. Então, quando você tem a injustiça imperando, a profecia aparece. De maneira que não há necessidade de profecia quando as condições de vida estão minimamente equilibradas. E quanto mais as condições de vida estejam equilibradas, menos há necessidade de profecia. Por isso que quando João Batista e Jesus profetizam na Galiléia, Herodes Antipas, que era o grande senhor da Galiléia, mata João Batista e persegue Jesus. Por quê? Porque lá havia injustiça. Então é muito simples entender profecia bíblica. A gente entende reino de Deus como a harmonia entre as condições de vida. O grande marcador concreto do reino de Deus, como dizia Paulo em Romanos 14, 17, é justiça, paz, consequentemente, e consequentemente alegria no Espírito Santo, mas o grande marcador do reino de Deus é a justiça. Se há justiça, não há necessidade de profecia. Porque havendo justiça, a Shalom, o reino de Deus, está bem sinalizado. Se há justiça, as condições de vida estão parecidas com as condições do ano aceitável do Senhor, ou seja, do tempo cujas condições Deus aceita. E aí você tem pouca condição ou necessidade de profecia. O contrário é verdadeiro. Então, estamos vivendo tempos de necessidade de profetas e profetisas, e a balança é muito simples de entender profecia e de entender a ação profética. Houve desalinhamento com a vontade de Deus para a vida, a ação profética tem que existir. É por isso que os que promovem desalinhamento matam os profetas. Sacerdotes, reis, líderes, ricos. Basta olhar o sinédrio que acusou Jesus. Era montado por saduceus, os grandes proprietários de terra, herodianos, os funcionários públicos do rei, escribas e fariseus, os que precisavam manter a religião dominando o povo, e aí a cabeça do profeta não tem jeito. Né? Vai embora. Mas quando o sangue do profeta cai na terra, aí nasce
a imortalidade do profeta, né? E da profetisa como Dorothy Stein e tantos outros. Bom, gente, falei demais. Vamos dar uma pausinha para a gente conversar. Reflexão linda, Zé. Obrigada. Roseli está ali no chat, lembrando que Frei Beto fala que a igreja brasileira é tímida e perdeu o profetismo de tempos passados, perguntando se você concorda. Anote aí, porque eu acho que pelo menos Hermínia está com a língua coçando para fazer contribuições, que ela estava rindo enquanto você falava de Davi. E aí a gente faz um tempo de 10 minutinhos para a fila do povo. Quem quiser se inscrever, coloca no chat, levanta a mão ou liga o microfone. Vou passar para a Hermínia. Para escutar, para me encher da sabedoria de Marcos. Achei muito legal a fala dele, muito legal, muito bom. Muito firme no que é profecia, de onde é que vem, o que significa a palavra Shalom, a centralidade do reino de Deus, é isso mesmo. Né? Bom, agora ela viu eu dar uma risada quando você falou de Davi, não foi, Franciele? Aí, não foi isso? Aí eu coloquei que Davi não era um rei tão bom como a gente acha. Ele era bom para os próprios judeus, para os próprios israelitas. Ele era um colonizador ferrenho, que ele cobrava os tributos dos povos de fora. Aí o pessoal lá dentro aplaudia, né? Porque ele não cobrava tributos do seu próprio povo, mas ele fez isso lá fora. Aí eu me lembrei disso, deu uma risada, aí Franciele captou. Mas ele era um rei bem melhor do que o filho dele, né? Do que o Salomão, isso sem dúvida, né? Para todo mundo, isso é verdade. Pronto, só isso. Obrigada, Hermínia. Ângela está com a mão levantada. Se mais alguém quiser contribuir, coloca no chat ou levanta a mão. Ângela. Boa noite. Obrigada, pastor, pelas palavras, né? Essa reflexão do reino de Deus, como a Hermínia colocou, logo no início da sua abordagem sobre o profetismo, foi mesmo fundamental, né? Mas eu fiquei com esse texto de Amós, da leitura que o senhor trouxe, e me chama muita atenção essa passagem. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu sou agricultor, né? E cuido do gado. E aí eu queria perguntar, assim, que o senhor comentasse, essa relação da profecia não vinha ali junto com as instituições religiosas instituídas ali, né? Ele não era sacerdote, não era alguém ali da nata eclesial, pode-se dizer. Se isso tem alguma relação com o fato de, muitas vezes, os líderes religiosos estar muito próximos ao poder e ficar insensível a essa realidade de injustiça. Que relação isso tem hoje, talvez, com a gente? Será que nossos profetas também estão saindo mais do meio do povo? Ou continua assim, né, que fora das instituições religiosas? Não sei se eu me fiz entender assim. Obrigada, Ângela. Mais alguém? Não, o povo é tímido. Lúcia está colocando no chat, pastor, como o senhor vê a continuação da construção do reino no contexto atual. E aí, se mais ninguém for se inscrever, eu devolvo. Acho que por enquanto não. Zé Marcos, é com você. Joia. Que bom, né? Se a Hermínia disse que tá tudo ok, eu fico feliz. Significa que eu passei na prova. Ai, que bom. Olha, Roseli complementou no chat o que fazer para resgatar esse profetismo em relação à nossa institucionalidade, né?
Já anotei aqui, Roseli, pode ficar tranquila, viu? Eu estou olhando o chat aqui, com o olho na missa e um no padre, literalmente. Bem, Vamos lá. Deixa eu ir para as coisas mais fáceis, né? Quando a Ângela pergunta, ela responde. Ela dá uma pista muito interessante. Ela diz: essa profecia fora das instituições, por que isso? Isso não tem a ver, talvez isso não tenha a ver com a proximidade entre religião e político, né? É verdade, certamente. Certamente tem a ver com isso. Quando Salomão... Interessante. Repare, no ano... acho que é 931, salvo engano. Se eu errar aí, eu vou errar que nem Ibope, 5 para mais, 5 para menos, coisa pouca. Que o reino é dividido em dois, né? Salomão faz aquele monte de porcaria e divide, e o filho dele não segura, não é sábio e divide mesmo. Lá em cima, Jeroboão, a primeira coisa que ele faz é construir um arranjo religioso perfeitinho, igualzinho ao que tinha lá embaixo em Jerusalém, simplesmente para o povo não descer e não ser cooptado, influenciado, sei lá, não ser tentado a se aproximar de novo do rei que estava lá embaixo, né? Roboão, isso é um nome ruim para botar no filho, né? Porque ó, Roboão já está dizendo, vai roubar, né? E que era o nome do que estava lá embaixo. E então é sempre assim. Salomão, quando constrói o templo, constrói a sua super casa pertinho do templo. Na época de Jesus, o templo era a mesma morada, né? Tinha ali a morada do sumo sacerdote, que era um político instituído por Roma, um político religioso instituído por Roma, na época de Jesus. O sinédrio ficava ali, o comércio ficava ali, tudo ficava ali. E a gente herda também na formação de nossas cidades a mesma coisa. Você vai ver onde começa uma cidade. A cidade começa exatamente ao redor da primeira igreja que se forma na cidade. Então está tudo muito próximo. Se essa proximidade fosse apenas uma proximidade geográfica, da formação geográfica das cidades e tal, tranquilo, não teria problema nenhum. O problema é que essa proximidade é a proximidade pela sede do poder. Daí aqueles que deveriam falar em nome de Deus, em nome de Jesus, para exercer a voz profética, ou seja, a voz que promovesse o alinhamento da vida, das condições da vida com a vontade de Deus, está, né, na linguagem bem brasileira, de rabo preso, porque ele come na mesa do rei, e profeta não come na mesa do rei. Quando o profeta come na mesa do rei, isso é perigosíssimo, porque o profeta perde a autoridade profética, né? Eu acho que foi Frei Beto que disse que quando Lula foi eleito, ele disse logo, agora eu vou ter que me tornar oposição logo, porque não dá para comer na mesa do rei, né? A não ser que o rei fosse extremamente justo, mas isso é muito complicado, é muito difícil. Então, o primeiro problema é esse, é tudo comendo da farinha do mesmo saco, para não dizer o ditado perfeito, mas tudo está comendo da farinha do mesmo saco, é uma farinha só para todo mundo, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, como diz o ditado. Então, essa turma tem muito pirão para comer, e é ruim quando isso acontece com o profeta e a profetisa, porque em função de se manter no poder, ele se esquece da lógica de Jesus. Eu preguei isso aqui ontem, Coqueiral. A lógica de Jesus, que Jesus ensina lá numa das suas últimas, nos seus últimos jantares com os 12, em João 13, quando Jesus tira a veste de cima, bota uma toalha na cintura e vai lavar os pés dos discípulos. A lógica de Jesus não tem nada a ver com a lógica do poder. Mas quando a gente vê o esquema religioso montado, principalmente, você pensa hoje no Brasil, esquema religioso evangélico, esquema religioso de poder político, é terrivelmente fundido. Tanto é que hoje teve vigília pró Arthur Lira
E uma série de gente está agora lá orando para que Arthur Lira ganhe, né? Eu acho que já começou a votação, e tem um bocado de gente em nome de Jesus orando para que Arthur Lira ganhe. Veja qual nível de comprometimento está a nossa religião e o poder político. Daí Deus não tem o que fazer. Primeiro, Deus não se prende a isso, né? E aí ele vai buscar os profetas e as profetisas de onde ele quer. Quando o profeta não profetiza, a mula vai profetizar. Deus não tem limite para falar, né? Ele vai falar de todo jeito. É uma pena que essa corrupção dos esquemas da religião, e que não tem nada a ver com Jesus, né? O movimento de Jesus não tem nada a ver, ou se tem alguma coisa a ver, pouco tem a ver com isso que a gente herdou, nesse nosso arranjo religioso herdado, né? Imperial, né? Lembra que Roma era o império imperial, comendo na mesa do rei. Não tem profeta que consiga profetizar dentro disso. Por isso que Dom Helder, e aí não tem como falar de profecia sem falar de Dom Helder. Dom Helder tinha tanta esperança nas minorias, que ele chama, né? As minorias abraâmicas, o povo que está a ralé. A profecia sempre vem da ralé. Atos 2, festa de Pentecostes, o templo vendendo muito, os sacerdotes e o sinédrio ganhando muito dinheiro entrando à torta e à direita, 120 morta-fomes, lá de cima da Galileia, vão falar as coisas de Deus na língua que todo mundo entende. A profecia real sempre vem da ralé, ou quase sempre vem da ralé, e eu gosto dessa expressão, né, da gente que faz parte do chão da fábrica, porque quem não está nesse ponto é muito mais fácil de ser corrompido. Não estou dizendo que todos se corrompem, mas é muito mais fácil de ser corrompido. Então é por isso, Ângela, por isso mesmo. E aí a esperança de Dom Helder, que venha das minorias abraâmicas. Como fazer para que a gente sinalize reino de Deus no contexto atual? Eu acho que a primeira coisa é investir nas minorias abraâmicas como Jesus fez. Investir nelas. É isso que a gente está fazendo aqui. Nós somos minorias abraâmicas, né? As nossas igrejas, os que detêm o poder nas nossas igrejas, tanto na católica romana quanto aqui do meu lado, não nos dão ouvidos. Então nós somos periferia, nós somos minorias abraâmicas, mas a gente precisa acreditar que este povo é o povo de Deus. Tem que acreditar nisso. Porque senão a gente não consegue ser seguidor de Jesus. Porque Jesus acreditou nesta horda que ninguém acreditava. Quando Mateus condensa em 3 capítulos os principais ensinos de Jesus, que começa ali em Mateus 5 com a que a gente chama de bem-aventuranças, Macários no grego, é bonito porque Jesus não falou Macários, que a gente pode traduzir como felizes. Jesus não falava grego. Então, o escritor escreveu em grego. Mas a palavra que Jesus usou foi hashirei, a palavrinha hebraico-aramaica, que significa avante. Não significa felizes nem bem-aventurados. Avante, avante, avante. A mesma palavra que Deus usa para Moisés quando o mar está na frente e o exército está atrás. Deus diz para Moisés, diz ao povo, hashirei, diz ao povo, avante. Aí Jesus diz, avante os pobres, avante os humildes, avante os mansos. Ele começa a pegar toda a caracterização daquelas massas que eram consideradas amaldiçoadas, e ele começa a dizer, avante, gente, vamos lá, gente, avante. Avante os pobres de espírito. Eu gosto mais de Lucas, porque Lucas diz só pobres. Mas pobres de espírito também é uma grande virtude. Avante os pobres de espírito. Avante os humilhados. Avante, avante, avante. Quando Bartimeu está clamando na beira da estrada, Jesus para a sua comitiva e dá ouvidos a um cego de nascença.
vai na sinagoga e resolve o problema do homem da mão mirrada. Isso tudo era muito mais do que cura. Isso era promoção dos que eram considerados amaldiçoados. E ele está dizendo para esse povo, avante. Então, como fazer o reino de Deus ser sinalizado? É acreditando naquilo que Dom Helder lembrava, nas minorias abraâmicas. Eu sou pastor dessa igreja aqui há 19 anos. E agora eu tenho mais 17, porque a expectativa profética é que eu seja pastor dela por 35. E eu estou no 18,5. Então tenho agora um pouquinho menos de 17. Uma coisa que eu quero fazer nesses poucos segundos que me restam para exercer essa tarefa aqui é ficar aqui o máximo possível, é sair de Coqueiral o mínimo que eu puder. Mas aí eu vou, viu, para Garanhuns, quando tiver presencial, fique tranquilo. O mínimo que eu puder, porque eu quero estar no meio desse povo, dizendo para eles, avante, gente, vamos lá, gente, a gente pode, a gente pode, a gente pode, a gente pode. E eu creio muito nisso, mas eu não creio que isso se estabeleça de cima para baixo, de jeito nenhum. Então, reino de Deus não se constrói de cima para baixo, a não ser do poder de Deus, mas isso nem é de cima para baixo, porque ele está entre nós, então já deixa de ser de cima para baixo, é na vivência da vida. Então eu acredito cegamente nas minorias abraâmicas, no popular da Galileia, na periferia de Coqueiral, e acho que a gente está vendo sinais do reino de Deus, e a gente tem que investir nisso. Porque senão a gente não é seguidor de Jesus, porque Jesus investiu nisso. Agora, como resgatar o profetismo? A igreja está desviada, né? A igreja está desviada de Jesus. A igreja mãe, a igreja majoritária, os batistas estão desviados de Jesus. Eu estou falando aqui das denominações. Né? O pobre de Francisco, meu Deus, como sofre aquele homem, como eu oro por ele toda noite, né? De tanto que ele tem que remar contra um sistema que também não se parece mais com Jesus. E aí, de novo, eu resgato minha esperança em Deus nas minorias abraâmicas, porque aí volto e fecho o ciclo aqui com aquilo que Ângela lembrou. Quem está no poder não quer perder o poder, não quer sair da mesa do rei. Então seremos nós mesmos os resgatadores e resgatadoras da profecia, fazendo o que vier às mãos. Né? Se Deus quiser nos abençoar com a dádiva do martírio, aleluia. Feliz é aquele que não morre como Dorothy Stein, como tantos outros. Quem dera, né? Quem dera se eu tivesse esse privilégio, mas como isso é um negócio que está na caneta de Deus, a gente não sabe. Mas quem dera, né? Você não sei se vocês sabem, mas a palavra testemunha em grego é martirel. Ou seja, vocês serão meus mártires quando o poder, dinamismo, quando o dinamis do Espírito descer sobre vocês, vocês serão meus mártires aqui e para onde vocês forem. Né? Então, o profetismo se resgata com alegria e rapidez nas minorias abraâmicas ou nos que se fizerem minorias abraâmicas. Mas aí a igreja de Jesus está viva, o profetismo está vivo, as profetisas e profetas estão vivos. A gente não tem que ficar triste, não. Não, é só não olhar para cima, é só olhar para baixo. Olhando para baixo, a gente vai ver que sempre... Aí eu vou usar uma palavra de Deus para Elias, quando Elias achou que não tinha mais profeta. Deus disse, há 7.000 que não se dobraram a Baal. 7.000, você sabe que não tem a ver com 7.000 números, mas é 7 e é 1.000. É a perfeição plena, é a perfeição totalitária. Sempre haverá 7.000 que não se dobraram a Baal. Então a gente está cercado de profetas e profetisas, a gente está cercado de sinais do reino de Deus, a gente tem que manter no nosso coração
duas chamas acesas que são muito difíceis de manter juntas. É a indignação, que é típica do profeta, e a esperança, que é típica também do profeta. Então, olhar para os números da Covid, por exemplo, mas dizer, vamos lá, gente, avante, tem jeito, é de indignar e de trazer esperança ao mesmo tempo. O profeta e a profetisa, ele tem esses dois pratos, indignação e esperança. Porque se ele só tiver indignação, ele se torna azeda e amargo, e sua voz perde vez, porque ninguém quer seguir um chato, uma chata, um ranzinho. Agora, quando ele anuncia esperança, aí de novo Dom Helder é um grande modelo para nós. Aquele sujeitinho de 1,60 m, 60 quilos, 40 estavam na cabeça, 20 no resto do corpo. Veja que imagem difícil de enxergar. E toda vez que Dom Helder abria a boca, ele abria a boca com explosão de esperança. Né? Nunca perdeu a esperança. Então, avante, rachirei para nós. Que alegria, Zé. Que fala tão linda. Que carinho no coração nesses tempos tão difíceis. Foi que eu vi essa noite. Porque eu amo vocês. A gente tem 10 minutinhos. Ângela levantou a mão. Se ela tiver alguma contribuição para fazer. Não, eu acho que eu não tinha baixado a mão. Ah, certo. Eu não sei, no chat tem um pessoal colocando, agradecendo as suas palavras, sua reflexão, sua doçura. E aí eu faço minhas as palavras e eu não consigo negar a alegria que é lhe ouvir. Muito bom saber que você vem a Garanhuns, porque está sempre na nossa lista de prioridades para a assessoria da Escola Fé e Política, grande parceiro. É muito bom estar com você. Muito obrigada por essa noite. E aí, não saiam, a gente vai continuar quando o Zé Marcos sair, mas quem encerra, quem nos dá assessoria, eu sempre peço para encerrar nos dando a bênção. Então, antes de você sair para o seu próximo compromisso, nos abençoe. Amém. Pai querido, nos encha de indignação e de esperança, para que a gente não deixe cair a profecia, mas também não deixe de enxergar os sinais do seu reino que estão entre nós. Estes sinais, porque o seu reino está entre nós. Abençoa cada irmã e cada irmão e nos ajuda a caminhar com riso no rosto, porque o Senhor sempre é vencedor e nos faz mais do que vencedores. É o pedido e a bênção que eu peço ao Senhor para nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Zé. Muito obrigada e até a próxima. Eu tenho que sair, infelizmente, gente, porque agora, daqui a 7 minutos, aí a gente tem uma live aqui na nossa igreja e a igreja está querendo ouvir o pastor, né? Então, vamos embora. Beijo para todo mundo. Se quiser ouvir mais, procure por Igreja Batista em Coqueiral nas redes sociais. Não é isso? Gratidão. Ai, que lindo. Grande abraço, Marcos. Obrigada. Que noite linda. Que coisa boa ouvir Zé. Não sei se vocês estão assim, mas eu tô com o coração bem cuidado. Tá quentinho por aqui de ouvir essa reflexão. Eu queria pedir a quem não assinou a ata que fizesse isso. Somos 27 pessoas na sala, só 9 assinaram. E aí a gente precisa para o nosso controle, para acompanhar quem está fazendo o curso direitinho, para facilitar a nossa organização. Estou colocando de novo o link, certo? E aí eu vou passar para Eva e para Lili, que vão conduzir esse momento de oração. Caso alguém queira partilhar antes dela, socializar um pouco do sentimento, do estudo, a gente tem ainda uns minutinhos. Eu queria, Franciele, dizer que mais uma vez estou com o coração regozijado de ouvir tantas palavras interessantes, né? Tantas palavras do Deus que eu acredito.
porque quando ele falava, o José Marcos falava, que nesse momento muitas pessoas estão em oração, em nome de Jesus, para o Arthur Lira ganhar a eleição, eu fico me perguntando, mas desejar o mal, ou fazer o mal, em nome de Jesus, que Jesus é esse? Então, eu acho que ele desmistifica um pouco isso, né? Que Jesus não está envolvido com essa questão, porque ele tem mais o que fazer, né? Ele quer a libertação das pessoas e não a escravidão, o sofrimento das pessoas em nome dele. Ele não é o Deus da vida. Esse Deus que as pessoas oram pedindo para que alguém cresça, para que alguém tenha poder, alguém que sabidamente não está do lado do povo. Esse não é o Deus da vida. Esse não é o Deus da gente. O meu Deus, o nosso Deus é um Deus libertador. Um Deus, como foi dito, que quer vida e vida em plenitude para todos. Esse contexto nos convida à profecia, nos chama ainda mais a fazermos no nosso lugar o nosso trabalho de profecia, porque perto de nós tem muita gente nessas correntes também. Mais alguém? Não, então eu vou passar para Eva e Lili. Boa noite. Então, é uma alegria muito grande, né? Esse encontro nos anima, nos fortalece na fé, ainda mais as palavras de Zé Marcos, né? E né? Tão importantes, ainda mais nesse momento de tanto sofrimento, né? No mundo inteiro e, em grande medida, aqui no Brasil, né? Então, para começar esse momento, Liliane vai fazer a leitura de Jeremias 1, versículos de 4 a 10. Boa noite, paz e bem. A palavra de Javé veio a mim nestes termos. Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei para fazer de você profeta das nações. Mas eu respondi: Ah, Senhor, eu não sei falar, porque sou jovem. Javé, porém, me disse: Não diga sou jovem, porque você irá para aqueles a quem eu mandar e anunciará aquilo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Oráculo de Javé. Então Javé estendeu a mão, tocou em minha boca e me disse: Veja, estou colocando minhas palavras em sua boca. Hoje eu estabeleço você sobre as nações e reinos, para arrancar e arrasar, para demolir e destruir, para construir e plantar. Palavras do Senhor. Então, a partir dessa leitura e do que nós ouvimos do pastor Zé Marcos, que com certeza às vezes o Senhor nos chama a denunciar as injustiças, a anunciar o reino de Deus. E quantas vezes nós nos colocamos diante dele e arranjamos alguma desculpa e dizemos: eu não sei falar, eu sou jovem, eu não quero me envolver em determinadas situações, tenho medo. E o Senhor
que se coloca ao nosso lado para dizer: eu estou com você. E não é você que vai falar, mas eu vou falar por meio de você. Da sua boca falarei. Então, todos nós somos chamados à profecia. Que o Senhor possa nos fortalecer nessa missão profética que temos na sociedade atual. E que possamos abrir o nosso coração e não permitir que o medo tire de nós o desejo de fazer, anunciar o reino de Deus e denunciar as injustiças. Sejamos fortalecidos por essas palavras que Zé Marcos refletiu nesta noite. Para continuar na nossa reflexão, nós vamos ouvir uma canção, Trance. Antes que eu te formasses dentro do ventre de tua mãe, Antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei. para ser meu profeta entre as nações, eu te escolhi. Irás onde envia-te, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, Tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz é de meu peito. tenho que gritar, Tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz é de meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. não temas anunciar-me, por tua boca eu falarei. Hoje te dou meu povo para arrancar e derrubar, Para edificar, construirás e plantarás. tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz é de meu peito. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz é de meu peito. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe. Deixa a tua casa, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, porque ao teu lado eu estarei. É hora de lutar, Porque meu povo sofrendo está. tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz é de meu peito. Tenho que gritar,
arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz ai de meu peito. Durante a fala de Zé Marcos, ele foi lembrando de muitos profetas e profetisas dos nossos tempos, né? E são que nos inspiraram em nossas lutas, em nossa caminhada, né? Na nossa caminhada de fé, de luta. Aí, nesse momento, a gente queria fazer memória de alguns desses profetas e profetisas que são tão importantes para nós, que foram importantes, que são importantes para nós. A gente convida vocês, quem se sentir à vontade, de abrir seu microfone e lembrar o nome de um desses profetas que alimentam, que fortalecem a gente nessa caminhada de fé e de luta. Juvenal Bonfim. Irmã Dorothy. Padre Beatina. Chico Mendes. Padre Gabriel Hofstede. Padre Henrique. Pedro Aguiar, Apolônia, Margarida Alves. Dom Pedro Casadalga. Dom Oscar Romero. Irmã Dulce. Madre Teresa de Calcutá. Queria também lembrar algumas pessoas que ainda não morreram. O Frei Ilvanda, na coordenação nacional, muita gente com uma atuação profética. Júlio, Padre Júlio Lancelotti. Coração da caixinha da minha irmã, mas vou mais tarde. Frei Leonardo Boff. Frei Beto. Papa Francisco. Pastor José Marcos, Hermínia, Cida, Joaquim e tantos de nós que nas nossas bases, nos nossos trabalhos, nos permitimos anunciar e denunciar. Lili, eu acho que a conexão de Eva caiu. Certo. Então, para continuarmos, após lembrarmos os profetas que já estão no reino dos céus e os profetas que continuam com a gente
que possamos escutá-los e que possamos ser também profetas no nosso dia a dia. Quando não pudermos com palavras, que possamos, por meio de ações concretas do cotidiano. Então, vamos rezar um Pai Nosso. Colocando agradecendo a Deus pela vida desses profetas que já partiram e que deixaram seu testemunho de amor, de serviço e de luta por justiça. E vamos colocar também todos aqueles que continuam com a gente e que a gente possa escutá-los com atenção, porque eles são os mensageiros da palavra de Deus, do anúncio da vontade de Deus e do projeto de Deus, e um mundo melhor para todos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Boa noite a todos e todas. Foi uma alegria estar com vocês. Joilma, eu acho que já saiu, mas ela tinha. Não, ela está aqui. Ela colocou no chat que 1 hora é pouco e que a gente podia estender para aproveitar mais. Nos outros módulos a gente já vinha fazendo isso, a gente teve módulo de 1h30, mas com o Zé Marcos realmente não dava, porque toda segunda ele faz uma live com a igreja dele, e aí não dava para remarcar, a gente encaixou ali no horário. Mas a gente tem tentado contemplar isso sem deixar os encontros virtuais muito cansativos, certo? Dúvidas, contribuições, a gente tem o grupo do WhatsApp para isso. Aproveitem, socializem. Lembrando de fazer isso sempre em relação ao tema da nossa escola, né? O estudo bíblico. E aí, quem não assinou a ata, por favor, não saia sem assinar. E quem puder, ligue as câmeras para a gente fazer a foto oficial. Tem algumas câmeras desligadas. Eu queria saber como assinar essa ata. Sinto muito, não estou podendo ligar a câmera. Eu vou mandar o link para você, Joaquim. Se você não viu, tem no chat. Eu coloquei no chat o link. Se você não conseguiu, eu mando para você no privado. Eu tenho alguma dificuldade com essa ferramenta, viu? Certo. Quem tiver, pode chamar no grupo que eu coloco o link lá. Ok. Ó, tirei uma. Registrei o sorriso de muita gente. Deixa eu salvar aqui. E tirar a outra para não perder. Pronto. Valeu por hoje. Foi bom estar com vocês. A gente se encontra dia 1º de março para a gente refletir sobre sabedoria. Até a próxima. Vou levando a bandeira da vida, eu vou pra festa bonita da vida, eu vou.